No dia 4 de junho de 2026, o homem mais poderoso do universo volta às telonas depois de 39 anos. Mas para entender por que essa estreia é tão esperada, a gente precisa voltar lá para 1982, quando He-Man nasceu de uma das maiores burradas da história da indústria dos brinquedos. Oi, eu sou Gustavo Cunha e no final dos anos 70 a empresa de brinquedos Mattel já era uma gigante, né? Dona da Barbie, mandando e desmandando no mercado. Eis que num belo dia esse cara, um daqueles hippies de Hollywood, apareceu e chegou ali na mesa dos executivos com uma oferta maluca de licenciamento para produção de brinquedos baseados num filme que ele estava indo dirigir. A resposta da Mattel, obviamente, foi não educado. A concorrente, a Kenner, resolveu apostar naquela desgraça, naquela bobagem. O grande lance é que esse hippie de Hollywood era o diretor George Lucas e o filme que ele queria licenciar era Star Wars. A Kenner virou bilionária com os brinquedos da franquia e a Mattel ficou chupando o dedo olhando a concorrente nadar em dinheiro. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. A Mattel precisava reagir e rápido. Eles pensaram então em tentar emplacar uma linha de bonecos baseada no Conan, o Bárbaro, do filme do Arnold Schwarzenegger, mas o Conan era violento demais, né? Tinha sangue jorrando, decapitação, sexo. A diretoria da empresa, que vendia Barbies para criança de 6 anos, não tinha como vender isso, né? Então eles recuaram. Foi então que o designer Roger Sweet teve a ideia que ia mudar tudo. Ao invés de apresentar um conceito único, ele jogou 3 protótipos diferentes na mesa dos chefes da Mattel. Um bárbaro musculoso, um soldado moderno e um astronauta. E os executivos, talvez por desespero e não por genialidade, fizeram uma coisa que nenhuma franquia infantil tinha feito até então. Eles escolheram os 3. Um brinquedo que juntasse as 3 ideias. Eternia nasceu daí. Castelos medievais convivendo com naves espaciais, magia ancestral ao lado de tecnologia de raio laser, o caráter totalmente eclético do He-Man, essa marca registrada, que parece uma visão criativa pura, foi na real uma decisão corporativa transformada em estética por conta do desespero. Infelizmente, a semelhança do He-Man com o Conan era escancarada, né? A mesma estrutura física, a espada era praticamente igual, o mesmo cenário de fantasia bárbara. A Universal Studios não engoliu isso, cara. Eles processaram a Mattel por violação de direitos autorais. O processo se arrastou por 5 longos anos, uma eternidade no mundo dos brinquedos, né? No qual a franquia pode nascer e morrer em 3 temporadas. A defesa da Mattel foi engenhosa, para dizer o mínimo. Os caras argumentaram na maior cara de pau que o He-Man não era a cópia do Conan, era a reencarnação de um arquétipo mitológico universal. Hércules, Beowulf, Tarzan, Siegfried, o herói musculoso de origem nobre que parte para confrontar o mal absoluto, não pertence a ninguém. Ele é patrimônio da imaginação humana desde Homero. E a Mattel ganhou, cara! Essa vitória virou jurisprudência e basicamente liberou a indústria de brinquedos para fazer milhões de variações de um homem forte com uma espada, sem medo de processo. Pensa, velho, em quantos He-Mans disfarçados você viu nas prateleiras nas décadas seguintes, né? E aqui vale destacar uma curiosidade pouco conhecida. O He-Man apareceu primeiro em mini quadrinhos que vinham dentro das embalagens dos bonecos em 1981 e 1982, tudo escrito pelo Donald F. Gludd. Isso porque os bonecos, eles eram muito estranhos, cara. Não dava pra saber direito quem eram os heróis e quem eram os vilões. As crianças precisavam de algum tipo de norte de onde partir para poderem brincar, né, e criar suas próprias aventuras. Só que a história original que o Donald Gludd criou era muito mais sombria que a da animação que veio depois, né? Eternia era um mundo pós-apocalíptico. O Príncipe Adam sequer existia. E caso você não saiba, cara, o Donald Gludd não era um amador qualquer, né? Esse é o mesmo cara que assinou a novelização oficial de Império Contra-Ataca, que dá uma dimensão do tipo de imaginação que estava construindo esse universo do He-Man lá na origem. Ele criou uma Eternia em ruínas, sobrevivente de uma catástrofe que tinha varrido a civilização anterior, deixando apenas escombros tecnológicos espalhados pelas paisagens medievais. Era um mundo que conversava muito mais com a estética pós-apocalíptica que dominava o cinema no começo dos anos 80, como Mad Max, por exemplo, do que com a fantasia colorida e luminosa que a Filmation entregaria 2 anos depois. Olha só o que isso significa para a mitologia do personagem. O He-Man, que a nossa memória guarda, é a 3ª ou a 4ª versão do He-Man, velho, depois de várias reescritas para suavizar o material original. O boneco que os pais compravam vinha dentro de uma caixa com um quadrinho bem mais sombrio do que o desenho que as crianças assistiam depois da escola, ou seja, existe uma camada inteira da franquia que o público mainstream nunca viu
e que talvez explique por que tantas adaptações modernas tentam pesar o personagem, né? Eles não estão inventando uma versão sombria do He-Man, eles estão voltando para essa versão sombria. Mas é óbvio que a consagração veio com o desenho dos anos 80, da Filmation. E aqui a gente tem uma curiosidade meio subversiva da história inteira. O que acontece é que até 1983, a FCC americana, o órgão que regula a televisão por lá, não permitia que desenhos infantis fossem essencialmente propagandas de produto, né? Era considerado manipulação, existia uma muralha regulatória entre o que a criança via na TV e o que a indústria podia vender para ela. E o He-Man pulou essa muralha, cara. A série do estúdio Filmation, lançada em 83, foi concebida desde o primeiro frame como veículo de marketing para a linha de brinquedos. Cada novo personagem que aparecia no desenho chegava nas lojas no mês seguinte. Cada veículo bizarro, cada vilão de uma cena só tinha seu boneco correspondente, esperando ir ali para a coleção das crianças. E olha o que aconteceu, cara. A FCC não interferiu. A brecha foi explorada, o mercado entendeu o que era e o que não era possível, e a comporta se abriu, né, velho? Veio Transformers, Thundercats, G.I. Joe, todo mundo veio na esteira. É um modelo extremamente cínico nos dias de hoje, mas era muito novo na época, e a Mattel faturou cerca de 2 bilhões de dólares com a franquia durante uma década. Mais de 100 milhões de bonecos vendidos. Olha o tamanho do negócio, cara. O desenho existia para vender brinquedos, e ficou tão bom no processo que virou uma lembrança afetiva. Toda uma geração foi a primeira a crescer assistindo sem perceber a comerciais de meia hora, embalados como uma aventura épica. E aqui a gente tem um outro detalhe que muita gente esquece, né? Nos bonecos originais, como a gente viu nos quadrinhos sombrios do Donald Glut, não existia um príncipe Adam, não existia um disfarce, né? Não havia pelos poderes de Grayskull, nada disso. Existia apenas o He-Man, o guerreiro de Eternia, e ponto. A identidade secreta, esse pilar narrativo de toda a série, foi inventada exclusivamente para animação, porque era preciso dar às crianças um arco emocional, algum tipo de transformação, um momento de êxtase quando o protagonista erguia a espada e gritava o bordão a plenos pulmões para se transformar no herói. E isso funcionava perfeitamente, a voz mudando a entonação, os raios voando por todo lado, a magia tomando forma, e você clicando no meu link da Amazon para deixar tudo ainda mais mágico e espetacular, ao mandar vir tudo que você precisa para você ou para sua casa e ainda ajudar esse canal a permanecer no ar. Me diz se isso não é magia, porque usando o meu link, cara, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado ou no QR Code da tela, o valor dos produtos permanece exatamente o mesmo. A única diferença é que uma parte do seu investimento se transforma no poder sobrenatural que mantém esse seu bárbaro cósmico da especulação, o seu guardião das teorias, lutando. O seu clique é o que mantém esse castelo ancestral do entretenimento brilhando em meio ao deserto desolado do algoritmo. E se você não for comprar nada, cara, pelo menos deixa o like e se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo, certo? Faz isso pelo Tata, cara, porque esse vídeo deu um trabalhão pra fazer. Muito bem, de volta ao que a gente tava falando. Em 1985, os caras lançam a princesa Adora, a irmã gêmea perdida do Adam, com o próprio universo dela, Etéria, uma estética muito mais voltada pras meninas, obviamente, né? A She-Ra deu certo, vendeu bonecas, virou desenho, só que tinha um detalhe na letra miúda, cara, uma pegadinha do malandro. A She-Ra foi co-criada com o estúdio Filmation, que ficou com parte significativa dos direitos. Resultado, até hoje, décadas depois, quando a Mattel quer fazer qualquer coisa nova com He-Man, a She-Ra fica numa espécie de limbo jurídico. A irmã do herói praticamente não pode aparecer nas histórias dele, tem que ser mencionada de raspão, ou nem isso. Foi assim na série da Netflix de 2021, é assim provavelmente no filme que vem aí. A maior coadjuvante natural do herói foi simplesmente sequestrada por um contrato dos anos 80 que ninguém revisou direito. Eis que nós chegamos ao ano fatídico, 1987, um dos episódios mais dolorosos da história do nosso herói. A Cannon Films, um estúdio independente conhecido por filmes bagaceiros de ação, comprou os direitos do He-Man em meados dos anos 80, né? Eles contrataram o Dolph Lundgren, o sujeito mais musculoso disponível no planeta naquele momento, para encarnar o herói. Frank Langella, ator shakespeariano de currículo respeitadíssimo, aceitou o papel de esqueleto porque o filho dele adorava o desenho animado. O Langella deu, segundo a crítica, a única atuação memorável do filme inteiro. O problema, velho, é que a Cannon não tinha dinheiro para ambientar a história em Eternia. Eles não iam conseguir sequer chegar perto de criar aqueles cenários deslumbrantes, coloridos, saídos de um mundo de fantasia misturado com ficção científica. O filme acabou se passando na Terra, num subúrbio americano genérico, e o orçamento, cara, secou no meio das filmagens. Sim, velho, a Cannon tava tão quebrada que faltando 3 dias para terminar as filmagens, eles simplesmente desligaram a torneira. Acabou o dinheiro, velho. O elenco foi mandado para casa. O problema é que faltava filmar o clímax, a batalha final entre o He-Man e o esqueleto, o ponto inteiro do filme. Assim, o Gary Goddard, o diretor,
voltou ao set 2 meses depois das filmagens terem encerrado oficialmente, com uma equipe esquelética, velho, que gravou a cena final num único dia, usando parte do próprio salário dele de diretor pra cobrir os custos, cara. É por isso que a luta final é tão visivelmente pobre, né? Tão estranhamente curta, tão claustrofóbica. Tudo que estava planejado, uma sequência épica, efeitos especiais elaborados, uma coreografia ambiciosa, foi reduzido ao He-Man e o esqueleto trocando alguns golpes num cenário praticamente vazio, uma escuridão total. O diretor literalmente tirou dinheiro do bolso para dar um desfecho minimamente decente ao próprio filme. Pouco depois, o estúdio inteiro faliu, né? É claro que o filme do He-Man sozinho não derrubou a Canon, mas foi a gota d'água. Quem viveu aquele lançamento sabe que o filme foi tratado como uma piada, velho, por anos. Hoje virou cult, né? A gente jovem descobre ali no streaming, ri das fantasias improvisadas, do orçamento de fundo de quintal, mas na época, isso jogou a franquia numa sombra que demorou décadas para se dissipar. Os anos 90 mataram o He-Man para todo efeito comercial. Os anos 2000 trouxeram uma série animada nova em 2002, produzida com cuidado, né, com fãs dos anos 80, escrevendo para fãs dos anos 80. Os críticos amaram, a audiência foi bastante razoável, mas a Mattel cancelou tudo após 2 temporadas, cara, porque os brinquedos não venderam o esperado. Sacou o padrão? A franquia inteira é refém da prateleira da loja. He-Man nasceu como um vetor de venda e qualquer encarnação que não mova bonecos suficientes é descartada, por melhor que seja como narrativa, né? É uma lógica brutal, mas são negócios. Depois o Kevin Smith dirigiu o Renascimento em 2021 com Masters of the Universe Revelation na Netflix, com Mark Hamill emprestando a voz pro esqueleto e a Sarah Michelle Gellar fazendo a Teela. Funcionou para algumas pessoas, irritou outra parte da base de fãs por deslocar o foco do protagonista para as personagens femininas. Veio o Revolution em sequência. Em paralelo, um filme no live action com o Kyle Allen entrou e saiu de produção. Um projeto pulou da Sony para Netflix, da Netflix para Amazon, 5 roteiristas, 3 diretores diferentes, 2 protagonistas anunciados e descartados antes mesmo que qualquer câmera fosse ligada. Isso tudo nos traz ao ano de 2026. O filme estreia mundialmente agora no dia 4 de junho, dirigido por ninguém menos que o Travis Knight, o cara de Bumblebee, de Cubo e a Espada Mágica, animador de formação que entende como ninguém, né, como pegar uma nostalgia infantil e dar um peso adulto pra ela. O Nicholas Galitzine, que tava virando galã romântico em comédias da Amazon, vai encarnar o Príncipe Adam e o totalmente controverso Jared Leto faz o esqueleto. A premissa do filme inverte ligeiramente a mitologia, né? O Adam é mandado pra Terra aos 10 anos de idade. Quando ele reencontra a Espada do Poder, ele é arrancado de volta pro planeta natal para confrontar um esqueleto que dominou tudo na ausência dele. É a estrutura clássica da jornada do herói, mas com aquele tropo do mundo perdido que tava esperando você voltar. Esse filme é a aposta da Mattel para repetir com outra propriedade o sucesso que Barbie teve em 2023, né? Se He-Man funcionar, bilheteria forte, recepção decente, abre caminho para todo um universo cinematográfico de brinquedos. Hot Wheels já tem filme em pré-produção, Polly Pocket também. O lance, cara, é que a Mattel quer ser a próxima Marvel, e o He-Man é o tijolo onde isso vai se assentar ou desmoronar de vez. Não é curioso, cara? Quase 45 anos depois desse boneco genérico do Conan ter sido criado para preencher o vazio deixado por Star Wars, o He-Man tem mais uma vez a responsabilidade de decidir o jogo para Mattel. O ciclo se completa. Não esquece de deixar aquele like bacanérrimo e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo e encher o coração do Tata de alegria e contentamento. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus. Permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.